Salve, salve rapaziada, meu nome é Felipe Cardoso, eu sou do Zoom Digital e confesso que levei algum tempo para iniciar a review do novo MacBook Pro, né, tela retina aí, modelo de 2017, a Apple já está em vias de lançar até o MacBook na versão 2018, mas foi o último equipamento que eu decidi fazer a review desde a minha viagem para o Paraguai. Vocês comentaram aí, vocês viram o vídeo que eu fiz sobre a caixa de som da JBL, a Charge 3, o Mi Mouse da Xiaomi e agora finalizando com o MacBook Pro. E por que eu deixei para falar com dele por último? Porque muita gente acaba tendo diversas opiniões negativas sobre o MacBook novo, em decorrência do teclado, em decorrência aí das conexões, e eu quero comentar algumas opiniões minhas sobre isso. Bom, pessoal, esse MacBook aqui, ele tem um processador i5 e ele está aí com 2.3 GHz, 8 de memória, e o gráfico Intel Plus Graphics 640 1536 megas. Ele infelizmente não tem a opção de upgrade, né? Como inclusive de uma forma, já comento aqui, um outro notebook que eu tenho da Samsung, o X41, ele é magnífico no sentido de upgrade porque ele tem uma área de encaixe justamente para você trocar HD e colocar memória. Com o MacBook, assim como o iMac que está aqui no meu canto direito, a gente não tem essa possibilidade de estar fazendo um upgrade do equipamento, que com certeza, aí, pelo menos em relação à evolução da memória RAM, fica um pouco ruim a gente não poder fazer esse tipo de upgrade, né, gente? E aí, alguma das coisas que o pessoal começa a falar bem mal do MacBook é a quantidade de portas. Nessa versão aqui de 13 polegadas, ele tem apenas duas portas USB-C tipo C, e a Apple vem aí tentando padronizar, né? A Apple já aí vem tirando algumas coisas como leitor de cartão, como entradas para cabo Ethernet e outras mais, só que no MacBook eles primam somente pelo uso do USB-C e tem uma entrada aqui, um conector para fone de ouvido também. Bom, gente, o que eu tenho a dizer sobre isso é o seguinte. Primeiro, a Apple está tentando trazer uma coisa que é um futuro realmente. O USB-C é uma tecnologia que permite, através de um mesmo cabo, você passar vídeo, dado, internet, né, os dados, música. Então, é uma coisa que realmente substitui o HDMI, substitui o cabo de rede, substitui a maioria aí das conexões que nós temos nos computadores mais antigos. Sendo que a Apple tenta padronizar isso, mas não traz para a própria linha de telefones dela, que no caso é o iPhone. O iPhone ainda não tem o cabo, a conexão do tipo USB-C, talvez para não ser assemelhada um pouco ao Samsung S8, S9, que já trouxe isso como padrão USB-C. Bom, eu não sei, mas se a Apple realmente tenta trazer um padrão aí nos seus dispositivos, e a Apple sempre zelou pelo ecossistema da empresa, não ter USB-C nos iPhones, realmente para mim é uma mancada. Bom, muita gente tem falado em não ter uma entrada para cartão SD, e aí eu tenho ponderações em relação a isso. Eu adoro o cartão SD, né? Eu uso bastante e tenho, inclusive na 6D, na 80D, são câmeras que ainda usam cartão SD. Eu vi alguns comentários de pessoas falando que a maioria dos fotógrafos, e o que é verdade, de fato usam o cartão SD. Só que o que a gente tem visto, inclusive a gente vê no iMac aqui do meu lado, ele tem entrada para o cartão SD. Só que se a gente fala de fotografia num ponto de vista mais abrangente, a fotografia não vive só de SD card. Ela vive também do Compact Flash, de outros modelos aí até mais avançados que o SD, né, que estão no mercado. Então, falar que isso atinge de uma forma muito grande a fotografia, eu não considero que atinja diretamente, porque realmente aí a fotografia ela vai muito além do cartão SD. É uma tecnologia talvez a mais utilizada para armazenamento de foto e vídeo, entretanto não é a única tecnologia que temos. Então, portanto, o fato de não ter uma entrada para cartão SD ou micro SD que seja, para mim não é um fator
que ataque diretamente a fotografia, porque se você é um fotógrafo que você tem uma 5D Mark IV, por exemplo, ou então uma 1DX, você vai trabalhar provavelmente aí com Compact Flash, com uma 7D da vida, então você sequer vai ter a oportunidade de conectar, mesmo que tenha entrada SD. Então, esse tipo de comparativo não levo muito em consideração. Bom, pessoal, construção ao todo do MacBook, realmente fantástica. O aparelho, o equipamento, ele é super leve, né, comparado a outras versões aí, a outros notebooks, né, de tela de 13 polegadas, e ele é todo feito em alumínio, o que traz uma elegância, mas também aí um cuidado extra que você tem que ter, porque qualquer arranhão, qualquer coisa, qualquer batida realmente vai causar um pontinho de amasso ou outro. E o MacBook, ele tem pontas muito bem delineadas, vamos dizer assim, né? Muito bem esculpidas, e realmente se você está caminhando o objetivo do MacBook, eu acredito que o melhor custo-benefício dele, inclusive foi o motivo pela qual eu comprei, é você ter uma máquina potente barra portátil. Então, o fato de ser portátil, você infelizmente acaba encostando nos lugares, o que pode aí causar uma amassão ou até mesmo um arranhado na máquina. O equipamento, ele realmente abre, né, a tela com apenas um dedo, né? Basta você levantar um dedo aqui que você não precisa segurar o MacBook. E a construção dele é talvez aí o notebook mais bem construído, um dos mais bem construídos que nós temos no mercado. Eu optei pelo MacBook porque eu queria algo portátil para a viagem, e aí eu fiquei em dúvida entre ele e o LG Gram, que é até bem mais leve. Só que quando eu peguei no LG Gram, a tela, ela simplesmente, eu consigo quase que dobrar a tela de tão maleável que é. Eu não sei até que ponto isso interfere na qualidade técnica e na resistência do produto, mas realmente comparando o LG Gram com o MacBook Pro, é uma diferença de construção muito significativa. E aí também poderia optar por outras versões, até com um processador maior, né, com i7, mas essas versões já em relação a notebook que seja leve, que nós temos no universo Windows, elas são bem mais do mesmo preço praticamente do que eu paguei esse MacBook Pro. Obviamente não comprei no Brasil, né? Como vocês sabem, comprei na última viagem que eu fiz ao Paraguai, e sairia assim em relação ao preço quase que a mesma coisa. Então preferi optar, mesmo que seja um i5. Isso aí é uma coisa inegável, o desenvolvimento de um processador i5 numa máquina Apple com um macOS, ela vai se sair muito melhor que o mesmo i5 com desenvolvimento Windows, tá, gente? Isso eu já fiz em testes e realmente é notável. Eu consigo rodar tranquilamente aqui o Premiere para fazer renderização e edição de vídeos, coisas que no meu i7 com 16 GB de memória, às vezes eu tenho uma travadinha ou outra. Então, não estou comparando diretamente, até porque teriam que ser feitos testes mais específicos, mas para uma edição até no Premiere, que é mais robusto, eu consigo, no meu entendimento de edição simples, eu tenho aí uma performance um pouco similar, né? E se você comparar um outro notebook que eu falo, né, o X41, que tem 16 GB de memória, que tem SSD, o MacBook também tem SSD, mas tem também um processador i7, realmente o i5, ele, a nível de desempenho, se equipara muito ao i7 numa máquina Windows. Uma outra coisa que faz grande diferença, inclusive faz muita diferença em relação a esse iMac aqui, gente, que eu tenho, que é um processador 1.6, o mais básico, salvo engano, ele é do ano de 2017 também, o iMac. Mas a grande diferença que faz com que o MacBook tenha um desempenho muito melhor que esse iMac aqui, na minha visão, é o SSD. E se você pensa em upgrade de máquina, o SSD indiscutivelmente vai ser a melhor coisa que o seu dinheiro vai poder comprar para te trazer uma performance muito maior no teu equipamento. Então não adianta, algumas vezes, você pensar em upgrade de memória RAM, upgrade de processador e continuar com um HD SATA que seja, ou então, mesmo não sei nem se tem mais o paralelo ATA, né? Mas que seja um HD aí com disco. Então, realmente, ter um SSD vai te trazer um desempenho muito maior
para o teu computador, tá? Então, todos os MacBooks já estão vindo com SSD, desde a linha do MacBook Air. Então, você não vai ter esse problema, você já vai ter esse desempenho já no MacBook. E é uma das últimas coisas, assim, a penúltima, na verdade, que a gente tem para considerar no MacBook é o teclado dele, que na minha opinião, é extremamente confortável você digitar. Você simplesmente tem vontade de ficar horas e horas aqui teclando, porque ele é muito confortável, embora as teclas elas sejam bem curtas, né? Você não tem aí aquele toque um pouco mais macio que você tem nos teclados grandes, o que talvez para algumas pessoas pode causar deixar o dedo um pouco dolorido depois de muito tempo de uso, porque você está batendo direto em algo que não tem ali algo para puxar para baixo, né? Para ter uma absorção de impacto, vamos dizer assim, do ato de digitar. Só que eu tenho uma consideração por isso, gente. Eu até no momento não tive esse problema e eu acho extremamente confortável. Uma coisa que o pessoal tem falado é que é um teclado extremamente delicado, que o fato de cair poeiras entre as aberturas dele pode realmente trazer um problema muito grande. Inclusive, o reparo, como vocês sabem, de todo o produto da Apple tem um valor bem elevado. A única coisa que eu tenho que talvez criticar em relação ao teclado, que na verdade, por enquanto, eu até gosto, só me incomoda quando eu realmente preciso, é o barulho do teclado, tá? Vou colocar até aqui o meu microfone mais para próximo, para vocês ouvirem exatamente o barulho que ele produz. Então, assim, o barulho que o teclado produz para você, né? Logo que eu comprei numa viagem, estava num quarto com outras pessoas e fui usar o MacBook, fazer aquelas configurações iniciais por volta de meia-noite. Todo mundo dormindo e eu tentando fazer o mínimo de barulho possível, não consegui porque realmente é um teclado barulhento. Eu pessoalmente gosto do barulho, né? E como eu não tenho talvez essa absorção muito grande para que eu tenha o conhecimento de que a tecla realmente foi pressionada, o fato de eu ouvir o tec-tec das teclas realmente já me dá uma resposta de que foi acionada aquela tecla para que eu não coma aí letras aí ao longo de uma redação. Então, o fato de ter esse barulho a todo tempo, ele é incômodo, me incomoda em momentos que eu preciso de silêncio, mas eu pessoalmente até gosto. E o último ponto a se falar, gente, é talvez aí o que o MacBook mais seja elogiado, que é o trackpad. Realmente, esse trackpad aqui é enorme, vou botar um Samsung Galaxy S8, ele praticamente tem a mesma altura, né? A altura do S8 seria a largura do trackpad. Realmente é enorme. Isso para usabilidade é o melhor que tem no mercado, não adianta, isso não se compara a qualquer outro que a gente tenha. E os acionamentos rápidos através dos movimentos que a Apple me produz no MacBook é realmente muito interessante. Posso simplesmente colocar meus dedos, abrir para ver a página inicial, posso acessar um menu de forma rápida, posso acessar outros aplicativos dependendo da quantidade de dedos que eu use, e ele realmente é muito sensível. Eu encosto, ele sente, né, que foi acionada aquela função, e ele não é igual a outros notebooks que às vezes eu tenho até que apertar um pouco forte o trackpad para que efetivamente tenha movimentação. Como vocês vão ver aqui, um dedo, né, eu movimento o cursor do mouse, com o segundo eu já consigo movimentar aqui outras funções, assim mesmo como a rolagem, que seria o scroll de um mouse comum. Então, simplesmente de encostar o segundo dedo, ele já sente esse movimento duplo, sem precisar fazer maiores esforços. Então, eu digo que o MacBook Pro ele é sim para pessoas que trabalham do ponto de vista mais profissional. Você infelizmente precisa ter alguns adaptadores se você quer conectar um Compact Flash, se você quer conectar aí um HDMI. Isso pode ser ruim, né, por conta disso, mas eu tenho uma máquina Windows também que tem 3, 4 opções USB e ainda assim eu tenho que usar um adaptador porque não me supre. Então chega num momento em que não adianta ter, às vezes, claro que adianta, né? Mas não é fator determinante ter 2 entradas USB ou ter 4. Às vezes eu preciso de 5 e de qualquer jeito eu vou ter que ter
um adaptador, um hub aí USB para estender essa minha quantidade de portas. Bom, pessoal, essa foi a minha análise sobre o MacBook Pro 2017. Diga aqui nos comentários o que você achou. Diga o que você acha dessa máquina e um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos.